É, oba. Pois então, o general Mourão, no exercício da presidência, enquanto o presidente Bolsonaro é operado, declarou, e o Jornal Estado de São Paulo está abrindo, neste momento em que gravo este vídeo, o noticiário do seu portal, dizendo que o gabinete de crise sobre Brumadinho estuda a possibilidade do afastamento da diretoria da Vale do Rio Doce. Bom, esta é uma decisão correta e sábia. Eu tenho dito aqui que é um absurdo, no 28º dia dos governos de Jair Bolsonaro e Romeu Zema, a esquerda, a chamada resistência, já que não aceita a democracia e não quer ser oposição, venha querendo transferir o acidente ao anúncio da possibilidade de se afrouxar a fiscalização que teria sido feita e que o governo Bolsonaro nega. Seria o primeiro caso no mundo que fica comprovado que a palavra tem poder. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, eu sei que não se deve fazer brincadeira num assunto tão grave, mas a esquerda não merece mais do que galhofa. Isso é um absurdo. É um absurdo, principalmente porque o Bolsonaro e o Zema estão completamente isentos de qualquer tipo de culpa do que aconteceu no estouro da represa de rejeitos da Vale do Rio Doce, da Vale, né? No Córrego do Feijão, em Brumadinho. O prefeito de Brumadinho, que é um prefeito, o Alvimar, que é do Partido Verde, do PV, já disse que a culpa é basicamente do governo estadual de Minas. Basicamente, sim, mas não só do governo estadual de Minas. A culpa é da Vale, principalmente, é do governo estadual de Minas, é do governo federal, por causa da falta de fiscalização. Onde é que o Bolsonaro e o Zema entram? O Zema está lá presente. E o Bolsonaro já foi lá, já mandou ministro, tomou providências, ao contrário de Dilma. O PT soltou uma nota absurda e a Dilma, 3 notas idiotas, como se não tivesse nada com a hora do Brasil. Há 3 anos e pouco, a barragem do Fundão, né, na ilha, na cidade histórica de Mariana, estourou e contaminou todo, acabou com o Rio Doce, na gestão de Dilma, que nunca fiscalizou nada, que emitiu um decreto e ainda tentou aqui agora se explicar, dizendo que estouro de barragem é acidente natural. Não é um acidente natural. Nós já conversamos sobre isso aqui antes. Agora, o Bolsonaro e o Zema estão assumindo uma responsabilidade, essa sim, para daqui ao futuro eles responderem por ela. Primeiro, não pode haver um acidente desse tipo durante os governos dele, porque aí poderá ter sido um descuido da equipe deles que está trabalhando no local. O Bolsonaro reclamou de impunidade, então não pode haver impunidade também agora. Isso aí é uma responsabilidade que o Bolsonaro está assumindo. Eu estou escrevendo esta semana no meu blog, o blog do Neumann no Estadão, um artigo chamado Brasil, um mar de lama seca, em que eu lembro aquela história de que Deus, quando criou o mundo, o arcanjo Gabriel lhe perguntou por que ele tinha reservado para um pedaço ali do subcontinente sul-americano paisagens lindas e nada de tsunami, nada de vulcões, nada de temporais, nada de tempestades. E aí Deus espera o povinho que eu vou colocar lá. É uma piada antiga, é uma piada preconceituosa, mas a verdade é a seguinte: o povo tem parcela de culpa porque elegeu as autoridades que mandam na democracia, no Estado de Direito. E o Estado brasileiro tem feito o possível e o impossível para substituir os acidentes naturais que não acontecem aqui. Não tem vulcão,
não tem tsunami, não tem monções, né? Por terríveis crimes como este que aconteceu na represa de rejeitos da Vale no Feijão. Em relação à Vale, eu quero dizer que tem havido uma grande campanha pela reestatização da Vale. É absurda essa campanha, porque o Estado é que não fiscaliza o trabalho da empresa privada e permite que a empresa privada tenha essa folga toda. Veja bem, os sócios majoritários da Vale hoje são a joint venture do Million, não, o BMP lá da Austrália com o BNDES, e através do BNDES o governo brasileiro tem mandado na Vale, o Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, e o Bradesco. Até agora, ao que eu saiba, nem a empresa australiana, a BMP, nem o BNDES e nem o Bradesco se manifestaram a respeito. Eles não podem ser acusados de crime, porque eles são acionistas, eles não são operadores lá da represa. Mas o Previ já soltou uma notinha fraca e tal, mas já soltou, pedindo, né, lamentando o ocorrido, tal. Nem isso os outros fizeram. Agora, o que está existindo de fato é que o comportamento da Vale tem sido desastroso. Anúncios no jornal, mas, sobretudo, um depoimento dado à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, pelo advogado Sérgio Bermudes, falando em nome de empresa e de si próprio. O advogado disse que a empresa não tem culpa nenhuma, que esses acidentes precisam ser investigados. O doutor Bermudes não teve a menor sensibilidade. Ninguém avisou. O doutor Bermudes é um advogado muito competente, muito rico, cobra um absurdo. A Vale deve pagar uma fortuna para ele justifica isso com bons trabalhos. Agora, o serviço que ele fez à Vale, se é verdade que ele disse que o que a Mônica publicou, é desastroso. Afinal de contas, numa hora dessa, você fica esperando, na expectativa de ver a notícia de centenas de mortos, um advogado rico de uma grande empresa que é responsável, sim, pela represa dela, a represa é dela, foi ela que construiu e foi ela que não tomou as medidas adequadas. E o Estado brasileiro é culpado, sim, porque não fiscalizou. O que aconteceu, segundo a doutora Janaína Pascoal, eu já citei aqui, foi um homicídio doloso por omissão, doutor Sérgio Bermudes. E o senhor deveria ter um pouco mais de sensibilidade humana quando viu aquela história da moça que agradeceu a Deus por ter podido enterrar o marido dela. E eu me emociono até agora quando eu conto isso. Ou daquela mãe que foi lá e teve a felicidade de encontrar o filho, mas ficou esperando para que achassem o outro. Diante disso, um advogado da força, da potência que tem o doutor Sérgio Bermudes, em nome da Vale, e até agora a Vale não o desautorizou, e em nome dele mesmo, vir dizer que é uma irresponsabilidade, isso, que é uma... Tá certo que ele foi motivado por um e-mail bem idiota, do idiota Renan Calheiros, que está querendo aparecer muito nas redes sociais para ver se garante a eleição do próprio para o Senado. Nesse e-mail, ele dizia que era o caso da direção da Vale ser afastada. E o doutor Bermudes respondeu a ele dessa forma que eu acabo de descrever para vocês. Aliás, o Renan também está na ordem do dia, porque o Renan, a propósito da operação a que está sendo submetido o presidente Bolsonaro, o Brasil inteiro espera que ele saia bem da sala, né, lá do Hospital Albert Einstein. O Renan disse: estávamos em Brasília na madrugada de 15 de março de 1985. O Brasil não merecia a tragédia de Tancredo Neves. Agora, eu e Verônica estamos rezando pela saúde de Jair Bolsonaro, certos de que sua recuperação é o melhor para o país.
nos solidarizamos com a família e torcemos por sua saúde. Esse tweet é o texto mais cretino, mais desumano, mais absurdo que eu já li na minha vida. É um texto de mau agouro, texto de pistoleiro de origem, texto de uma pessoa que não tem caráter, que não tem moral e que não tem o menor sentido de humanidade. Esse texto é uma prova de que Renan não pode ser presidente do Senado neste governo Bolsonaro, porque ele não tem estatura moral para ocupar esse cargo. Uma pessoa que assina um texto desta ordem, misturando a tragédia terrível do Tancredo, que jogou o Brasil na desesperança em 85, com o que acontece agora com o Bolsonaro, que não tem nada a ver, está tirando uma bolsa de colostomia no hospital, é um absurdo, como é um absurdo a presença do filho do Bolsonaro na mesa de no centro de cirurgia, que eu nunca ouvi falar isso, pessoas fora. Aliás, eu ouvi, no caso do Tancredo, mas eu não posso achar que foi o Renan Calheiros. O caso do Tancredo foi fatal, um monte de gente que estava lá. Centro cirúrgico é lugar de médico e paramédico, e do paciente. Mas isso é um problema da família Bolsonaro. Nós todos temos que torcer para o Bolsonaro sair de lá bem e ter força suficiente para evitar que Renan Calheiros seja presidente do Senado. E tenho dito. Bom, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.